Seja bem-vindo ao Unipod, um programa de conteúdo para capacitação de gestores de destinos pautado pela consistência, pela credibilidade e experiências, transmitido de uma forma leve e descontraída. Olá, pessoal, e mais um episódio de hoje. E vamos falar sobre tecnologia, dados e o nosso Unipódio de hoje. Vanisa, quem que é dá um spoiler aí do nosso convidado? Eu não vou contar muita coisa, eu só vou dizer que a primeira vez que eu vi uma palestra dele com aquele monte de dados individualizados por destinos, eu disse: "Gente, olha a fonte de informação que a gente tem possibilidade de ter acesso, que vários destinos conseguem ter um mapeamento fantástico, né, de perfil, de consumidor, de oferta". Eu fiquei fascinada. Aí a Brenda, que é a amicíssima dele, conseguiu convencê-lo a virar o Unipod. Gente, ó, fiquem de olho porque tem informações valiosas. Brenda, conta aí. Meu amigo Rodolfo, ele tem o talento de olhar para esses dados todos complexos e traduzir para a gente, e trazer de uma forma bem didática. Então, é muito bom estar aqui com ele, dessa empresa, que é a maior empresa de tecnologia da América Latina, que tem hoje milhares de hotéis conectados à plataforma e todas as operadoras. Rodolfo Dominibi, seja bem-vindo. Muito obrigado. Que apresentação, não? Espero atender a Não, expectativa. ele ainda tem essa Ah, voz de locutor, né, gente? Vamos combinar que daí verdade. acaba com a gente. Já deu certo, já deu certo. Conte um pouquinho para nós aí sobre a OMNB, sobre esse trabalho que você... Porque a gente só deu spoiler, né? Agora conta de Pois. verdade o que que é. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de novo. Brenda, aí já temos um relacionamento de longas datas ali com o Convention de Porto. Parabéns à Unidestinos por mais essa iniciativa, além do excelente trabalho que vocês fazem. Acho que, primeiro, eu sempre gosto de contextualizar, explicando um pouquinho qual é o papel da OMNBs e de onde vêm esses dados. Eu acho que a gente vai, depois, durante o conteúdo ali, o programa, abordar um pouco mais como os destinos também podem fazer uso deles, né? Então, a OMNBs, ela é uma empresa de Portugal, mas está no Brasil já há 12 anos, né? Então, o nosso mercado principal é aqui. A gente tem mais de 9.500 hotéis conectados à plataforma e integra esses hotéis a mais de 750 canais de venda. Então, as soluções que a gente leva para o mercado no final do dia é como esse hotel consegue distribuir esse quarto. E através disso, obviamente, a gente tem assim, milhões, né, na verdade bilhões de dados que são gerados através da plataforma. Então é daí de onde vêm os dados. Obviamente, a gente depois consegue também fazer um trabalho relevante, porque além de vender software, né, que é o nosso produto principal, a gente acaba também tendo um papel grande de ajudar o mercado, e aí os destinos também, obviamente, compondo um papel hiper relevante nisso, de como você consegue gerar mais negócios, mais insights através dessas informações. Então, a gente entende, apesar do nosso papel de liderança, que hoje a gente tem levando essas soluções tecnológicas, como também a gente retribui, de certa forma, isso para o mercado, levando algumas informações relevantes para os hoteleiros, para quem quer reservar o hotel, para o destino. A gente lançou, inclusive, já aproveitando o ensejo, esse ano a gente lançou nosso primeiro estudo mais completo, que a gente chamou de Hotel Report. Então, a gente contemplou 24 destinos, pegamos todos esses dados, são mais de 20 milhões de reservas por mês que transacionam na plataforma, são mais de 2 bilhões de consultas de preço e disponibilidade por dia. Bilhões. Então, Bilhões. através disso, assim, temos também uma tarefa árdua. A Brenda briga comigo toda hora, que fala, quero mais dado, quero ver isso, quero ver aquilo. E depois tem um desafio, né, de como transformar esse volume de informações em dados relevantes, que a gente consiga tomar decisão. E aí a gente está nesse papel e lançamos esse primeiro estudo, que a gente quer que passe a ser um estudo anual. E provavelmente a gente também vai falar de alguns desses números aqui. Então já deixo o meu contato disponível para todos os destinos, seja da Unidestinos ou outros destinos que queiram se aprofundar um pouco mais e ver como a gente também pode ajudar no desenvolvimento da hotelaria e, consequentemente, do turismo. Rodolfo, eu queria que você trouxesse alguns destaques do segmento corporativo. A gente falar um pouquinho do corporativo, assim, porque transaciona na plataforma todos os tipos de reserva, né? Aí, o que que você sentiu nesse pós-pandemia? O que que você vê no mercado corporativo? Legal. Acho que, assim, no geral, e aí a gente já faz um recorte para o corporativo, acho que o desempenho hoteleiro ano passado, e já
desde ali da recuperação do pós-pandemia, o ano passado foi um ano muito bom, né? Assim, resguardadas exceções, a região sul teve um desafio grande por conta das chuvas, então foi a região que mais sofreu em relação a isso, mas excluindo esse fato, né, ou isolando ele, o desempenho foi muito bom, acho que para todos os segmentos, né? Então, a gente teve 15% de crescimento em volume de demanda para o mercado Brasil, 9% em diária. Corporativo tem recuperado bastante bem também. Então, os destaques de corporativo em demanda acabou sendo São Paulo, em diária média Brasília. E eu quero trazer já, assim, de partida, além da recuperação geral, acho que do segmento, o grande papel e como tem se destacado muito, mesmo para destinos corporativos, os grandes eventos. Então, o que a gente viu, para além da recuperação da retomada das reservas corporativas, o quanto esses eventos passaram a fazer um papel bastante relevante em relação à demanda, né? E como aquele complemento, às vezes, mais sazonal, né, em relação à demanda corporativa, que é meio de semana, tem uma estadia curta e etc. Então, os destinos sempre tiveram muitos desafios em como equilibrar essa sazonalidade, né? Final de semana sendo sempre um gargalo para os destinos corporativos. E o que a gente viu, acho que de maior destaque, né, acabou sendo justamente o como esses grandes eventos têm trazido um complemento de demanda muito bom e como isso, acho que também, óbvio, cumpriu um papel grande em relação ao destaque de crescimento de demanda e de área média para os destinos, que eu acho que tem tudo a ver também aqui com o nosso conteúdo depois de destinos. Como é que vocês captam o evento? Como é que vocês criam essa nova demanda? Porque existe um grande apelo em relação à capacidade ali de compra, né, dos canais e afins. E isso, de fato, move o ponteiro de forma bastante relevante para os destinos. Deixa eu só, você percebeu, eles estão agregando mais diárias, aproveitando mais a permanência no destino, incluindo o final de semana, alguma coisa assim, tipo um leisure, alguma coisa nesse sentido? Sim, mas eu acho que aí o que a gente percebe, a demanda corporativa, mesmo para essa linha do leisure ou do lazer corporativo, né, ele ainda não é tão relevante para mover o ponteiro de demanda, né? Ele acaba sendo uma tendência. Então, os grandes eventos, isoladamente, eles sim são momentos de datas assim que movem muito o ponteiro. O que a gente percebeu como padrão, e isso para destinos corporativos, eu acho que entra muito o tema desses eventos, por exemplo, a gente até classificou no estudo, a gente chamou de hóspedes mais exigentes. Então, uma coisa que foi padrão, tanto para destinos de lazer quanto corporativo, foi o aumento da antecedência de compra, sensivelmente, mesmo para destinos como São Paulo e afins. O aumento de diária também, que eu acho que uma coisa acaba sendo indecorrente à outra, né? E isso vem muito porque os destinos corporativos ou a demanda corporativa muitas vezes tem pouca capacidade de mover, né? Ele tem um padrãozinho ali. Tem que ver naquela época. E é aquilo, você não tem muita opção de escolha. Então, esses grandes eventos já não, eles movem muito. Então, você pega em São Paulo um Lollapalooza, os grandes shows que tiveram no Rio, então, N eventos, Rock in Rio, show agora Lady Gaga, que vai movimentar muito. E o como tem movimentado, com uma antecedência grande, que aí isso depois compõe o número geral, né? Mas essas datas, elas têm composto uma antecedência de compra muito grande para os hotéis. E eles têm conseguido fazer um complemento de demanda, de área, afins, rentabilidade, muito relevante. E você acha que está diferente do pré-pandemia? Acho que sim, acho que sem dúvida, primeiro acho que o volume de eventos, né, ele retomou desde da questão ali do pós-pandemia, e a demanda ela tem sido muito mais impactante. Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente lançou um estudo agora, até o evento que a gente teve no Fórum Panrota, assim, junto com os dados da Lighthouse, que é uma parceira nossa ali, a gente faz alguns trabalhos juntos. E quando você cruza exatamente assim períodos normais com períodos de grandes eventos ou sobrepõe, né, um grande show ou um grande evento, você vê que a demanda ano a ano ela tem aumentado drasticamente. E aí o que é legal em relação aos nossos dados depois uma coisa é demanda, outra coisa é o realizado, se essa demanda virou negócio. E aí quando a gente sobrepõe, tem gerado cada vez mais, bate super, e tem gerado cada vez mais demanda e cada vez mais negócio. Então, diária aumentando, ocupação aumentando, e isso é bom para a hotelaria, né?
e para o destino como um todo, porque o movimento depois acaba movimentando toda a cadeia. Esses mega eventos que vocês observaram essa situação são mais eventos do entretenimento, festivais, esses grandes festivais na área de espetáculos, mais do que as feiras de negócios. Ou não está separado dessa forma? Eu acho que o grande ponto só, a gente acaba vendo sim para eventos de lazer, grandes shows e tal. Até porque a gente consegue perceber essa demanda de forma mais fácil, né? Os grandes eventos corporativos ou eventos, né, convenções de empresas e afins, eles acabam acontecendo. É mais difícil a gente mapear, né? Claro. Às vezes até tem um outlier de uma data que teve muita demanda, mas até a gente entender que foi aquele congresso ou aquele evento. Então, os estudos que a gente tem feito muito para entender e até direcionar os hotéis a como aproveitar melhor, né, esses períodos de alta, eles estão bastante concentrados em relação a esses grandes eventos. Imagino que isso é um efeito em cadeia. Tanto que a Patrícia Thomas, que é a nossa diretora de negócios corporativos e dessa cadeia de buyer, ela faz mais ou menos o mesmo papel, eu acabo atuando muito na ponta da hotelaria, né? Sobre como ajudar os buyers a comprarem melhor. O corporativo, obviamente, ele quer fugir dessas datas, Sim. porque é quando ele que ele vai conseguir uma diária menor e o hotel está mais disponível. Isso. Já os nossos, na outra ponta, os nossos players de lazer, operadoras, OTAs, querem essas datas. Então, a gente sempre tenta, pessoal, foge daqui. Pessoal, aqui é onde tem a demanda, a diária vai aumentar, a tarifa, a comissão, enfim, é variável, você também vai ganhar mais dinheiro. Então, a gente vai observando esse ponto. Agora, primeiro semestre, por exemplo, as demandas, principalmente para essas grandes datas dos shows que a gente vem tendo em São Paulo, Rio, os picos de aumento de demanda, assim, 30, 20 a 30% mais demanda que teve no mesmo período do ano passado. 20 a 30 sobre o ano passado. Isso. Que já foi que já super ano. Isso. Por isso que, sem querer fazer futurologia, né, obviamente, mas olhando os dados do comportamento até aqui, aí muitos hotéis pedem projeção, né, o que está por vir e tal. Imagino, obviamente tem uma conjuntura complexa externa, né, câmbio, política e tal. Isso acaba sempre refletindo, acaba tendo um impacto grande para a hotelaria, para o turismo como um todo. Mas possivelmente, pelo que a gente tem acompanhado de demanda versus primeiro trimestre do ano passado e também de realizado, vai ser mais um ano histórico para a hotelaria. Outras datas que têm entrado muito forte, mesmo para destinos corporativos, mas aí sim muito forte para lazer, são grandes datas de compra. Então, a hotelaria, por vezes, Semana do Consumidor, Black Friday, agora semana a gente está tendo Resort Week, em agosto tem de novo uma outra data da Resorts Week. Então, eu vejo que a hotelaria também tem conseguido aproveitar bem, porque o produto de turismo e lazer, ele tem se tornado cada vez um produto assim, super buscado, né? E faltava, talvez, um pouco ali o desafio, era como você aproveitar essa demanda potencial virando negócio. E o que os hotéis assim têm feito bem é justamente aproveitado. Então, Black Friday, por exemplo, do ano passado, foi a melhor Black Friday da história. Teve 50% de aumento em volume de receita em relação à última, que já tinha sido a melhor da história. Ou seja, e mesmo talvez com aspectos, é o que eu brinco com a hotelaria, né? Você olha os estudos gerais, por exemplo, de Black Friday, que é a grande data do varejo, né, que a gente tem no Brasil hoje, se consolidou super para o calendário nacional, você não vê um crescimento tão grande de demanda. Então, você olha cenários ali de demanda da e-commerce Brasil e tal, não cresceu esse tanto, né? Só que o produto de turismo, no geral, e a hotelaria, ele tem entrado mais como produto de desejo nessa prateleira. Então, a gente estava muito atrás. E agora a gente está movimentando. Então, eu brinco que é rouba-monte, né? Então, ao invés do cliente comprar cosmético, roupa, vestuário, eletrônico, ele está indo forte para a experiência. E aí, como você torna um produto atrativo para competir, porque você está competindo com o iPhone versus o teu pacote turístico ali, né? Enfim. Então, como é que você ganha relevância? Então, aí o desafio, e depois a gente voltando para não fugir muito dos destinos, né? Que eu acho que o destino tem dores e delícias ali para trabalhar. Mas o destino não consegue se promover se ele não tiver produto, se ele não tiver uma infraestrutura. E aí quem faz o produto? Hotelaria, experiência, né? Todos os atrativos que o destino oferece depois. Então, como nesse caso, a hotelaria consegue compor um papel de audiência fervilhando ali para isso virar negócio. Então, como você torna esse produto atrativo? As buscas aumentaram, Rodolfo. Sim.
A Aumentaram muito. demanda tem aumentado cada vez mais. Então, a gente tem visto um crescimento de demanda nessa ordem, 20%, 30% de crescimento de demanda. Grandes dados como Black Friday, o número assim, é astronômico. E aí, o que a gente também tem visto, mas sempre tem espaço para melhorar, óbvio, é que a conversão também tem aumentado, não é só demanda. Então, os destinos de lazer no geral, e aí muito público interno, então outra característica que a gente tem percebido, sem grandes novidades, mas acho que só consolida, 95% da demanda dos hotéis, principalmente de lazer, acaba sendo nacional, então demanda câmbio, impede que saia e tal. Por outro lado, o viajante brasileiro, desde a pandemia e tal, aprendeu a conhecer o Brasil, então tem todos esses, né, essa onda também que os destinos surfaram, em promover um pouquinho melhor os atrativos. E essa demanda, né, desculpa, essa demanda com a oferta, ela tem se tornado se ligado cada vez mais. Sabe que você estava comentando, eu acho que isso talvez seja um ponto de atenção bem importante para a gente trabalhar com os conventions, que sempre não, né? Porque eu não gosto de usar sempre, porque em eventos e turismo não existe, nem sempre nem nunca, porque a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Mas existia essa desconexão da hotelaria do calendário de eventos. Né? Assim, nunca era promovido e a gente quando trabalhava assim com captação de eventos, que é atento ao calendário permanente, porque você já sabe que naquele período vai ter um evento que a cidade não vai ter a mesma disponibilidade, e a gente evitava quando o promotor nos procurava com antecedência. Muitas vezes já aconteceu de um evento ser captado por um período péssimo na cidade, péssimo porque está acontecendo outra coisa, e aí os dois eventos vão acabar competindo. E não existia essa apropriação, sabe? Talvez enxergar a relevância que tem o calendário. Eu disse, mas eu, pessoalmente, eu sou turista de negócios. Eu viajo muito. Cada semana eu estou num hotel. E eu fico muito incomodada quando eu chego no destino e eu descubro que tem um evento ou que teve um evento e a hotelaria, na hora que eu fiz a reserva, ninguém me avisou. Né? Porque eu acho que tu tem ali um momento estratégico, que a única pessoa que sabe que eu estou indo para o destino é o hoteleiro. Ele sabe que a minha reserva bateu lá. Se a minha reserva bateu lá e tu tem um mega evento na cidade, ou um evento bacana, que ele pode identificar que eu posso ter interesse, né? E a gente vive nessa sociedade, né? Eu sou uma discípula, né, do Bleisure, assim, ó, de carteirinha há muitos anos. Eu fico profundamente incomodada quando eu estou no destino e eu sou surpreendida por um evento que me interessa e já não tem mais ingresso, não tem mais ticket, né? Em Brasília isso acontece muito ali, a hotelaria está concentrada próxima do Mané Garrincha. Aquele Mané Garrincha, gente, tem atividades, os eventos mais variados de jogo, futebol, do Campeonato Fluminense, a espetáculos artísticos. Essa agenda não chegava em mim, que fiquei 30 dias num hotel. 30 dias, eu cheguei 30 dias, paguei antecipado, e este hotel não foi capaz de me oferecer nem mesmo o café da manhã. Eu passei 30 dias, eu não tive um cabeleireiro, não tive indicação de uma atividade, e eu acho que talvez, trazendo esses dados e mostrando todo o potencial, né, que esses... E às vezes não precisa nem ser mega, né? É só um evento bacana. Isso. A apropriação da hotelaria é muito importante para os hoteleiros verem que aquilo ali efetivamente pode ser um business que interessa para ele, porque eu vou ficar mais um dia, porque eu vou ficar no final de semana, né? E isso não acontece, sabe? Sim, olhando especificamente para a hotelaria, acho que o desafio e boa parte também do trabalho que a gente tem ajudado com o produto, né, com tecnologia, é justamente como o hotel ele consegue se relacionar melhor com o público dele, que é o famoso lá venda adicional, o cross-selling, né? Então, você está dentro você já tem o contato do hóspede, você sabe quando ele vai ficar, teoricamente quando ele vai sair, mas ele pode prorrogar a estadia. Então, como é que você promove outras fontes de receita, relacionamento? E aí é isso. São coisas super simples. Ninguém está falando para você reinventar a roda, mas se você sabe que vai acontecer determinado calendário de evento na cidade, você já tem o público que vai ficar ali, como você não explora isso para divulgar essa agenda para as pessoas? E dentre outros produtos, você pode ter serviço, você pode ter upselling, você pode ter outras experiências com o próprio hotel ou parcerias. Então, como você monetiza mais essa venda que você já captou? Exatamente. Uma das dores e das delícias ali, entrando no aspecto da hotelaria, né, do turismo e tal, diferente de um produto mais transacional, que você compra um computador num e-commerce, então é uma venda transacional. Ele vai ali,
Você compra, vai chegar aquele produto, acabou. E aí você vai ter que fazer um relacionamento com aquele cliente para comprar um outro produto. A hotelaria, ela tem uma janela de tempo que é entre o que a gente fala lá do booking window, do stay window, ou seja, entre a data da reserva e a data da estadia, tem um mundo de coisas. Porque a antecedência, a gente pega os dados, por exemplo, de Porto de Galinhas. A antecedência média de compra são 90 dias. Aumentou, tá batendo 100 e tantos dias, 109 dias, acho que no último estudo que a gente mandou. Isso é o sonho, que é, você já sabe, você tem uma previsão média, você sabe o que vai acontecer no teu hotel com uma antecedência de 3 meses. E você tem 3 meses para se comunicar com essa pessoa para você conseguir monetizar mais essa venda que você já teve o custo de captação e tal. Então, o que a hotelaria faz para conseguir mover esse ponteiro? Porque você tem um ouro na tua mão. Né? Em relação ao destino, é sempre um papo que eu troco muito figurinha nesse sentido com a Brisa, que é com a Brenda, desculpa, que é o destino, ele faz um trabalho super legal. Então, de captação de evento, de promoção, aí vai para uma feira internacional, aí você vem, divulga, o destino é maravilhoso, todo mundo ama e tal. É legal. Entre essa promoção, essa geração de intenção de compra e uma reserva, uma parceria que o destino possa ter como operador e afins, como é que você transforma isso em negócio? Porque a parte difícil, muitas vezes, que é o que a gente fala, a Brenda depois briga comigo que eu deveria trazer mais dados, né, para ajudar ali no destino. Como que o destino se prova relevante, né, nesse trabalho? Porque até um ponto você só vê o gasto, né, o investimento. Foi uma feira, foi um patrocínio, foi isso, foi aquilo. Só que hotelaria, principalmente, que é bem aqui o papo, mas tem outros ativos ali, tem que entender que se o teu produto não estiver na prateleira, ou seja, hoje tudo é online, tudo é digitalizado. Então você vai promover um destino e diz, olha, tem aqui 20 mil leitos e o destino tem essas atividades e tem esse cenário legal e tal. Quando o operador e afins vai comprar, e aí não Cadê? tem? E aí, cadê meu produto? Onde está? Achei Onde o máximo, mas compro? cadê? Como é que esse negócio vira, de fato, um produto na prateleira? E é difícil porque o destino não é dono do produto, né? O destino promove, mas depois você tem lá O empresário que vai fazer a empresário que venda. vai fazer. E como é que você conscientiza isso? Eu queria até refazer isso. Eu acho que o destino é o conjunto desses produtos, né? Assim, claro que tem os atrativos naturais, mas o atrativo natural sem o equipamento não é destino. Sem a lancha para chegar. Não é destino. Não tem é nada, destino. Que é um pouco do papo que a gente estava. Assim, o destino captou o evento. Tem lá o calendário disponível. O hotel já captou um hóspede não necessariamente associado a esse calendário. E depois, o hotel é um agente importante ali. Como é que ele não está promovendo isso? Como é que ele não está tentando me captar para mais uma diária? Para ficar mais. Isso, Pessoa, não é só captar para promover terceiro. Poxa, você vai sexta, que pena. O próprio Sábado ativo tem outra dele. coisa. A gente vê muito, só complementando assim, empresas menores, como as pousadas, hotéis menores, que não tem essa cultura de estar digital, né? Coloca o seu inventário na mão de dois players, duas agências online, e aí começa e considera que está online desse jeito, sendo que ele tem a oportunidade de ter o inventário na mão, de trabalhar com vários parceiros, de trabalhar não só com aquele único parceiro, ficar na mão de um cliente só, mas trabalhar com o mercado hoje em dia, com a tecnologia, isso é básico, né? E a gente trabalha muito nessa educação com os nossos associados e com todo mundo, assim, de realmente estar distribuído, estar disponível para todos e fazer um colchão e vender o ano inteiro. Trabalhar também com as operadoras, porque elas vendem a baixa temporada. Então, toda essa coisa de cultura é uma coisa que é possível os destinos trabalharem. E justamente, assim, olhando de novo, voltando para os dados, né? As operadoras foram os canais que mais cresceram venda no último ano. E também os canais diretos dos hotéis, que é uma outra lógica também, que é um ativo relevante, o hotel se relacionar cada vez mais e tal. E o que a gente vê muitos hotéis não olham para esse todo, né? O papel hiper relevante, acho que vai ter, sem querer fazer spoiler, provavelmente tem episódio com operadoras também. Sim. E a gente é um super defensor depois, porque quanto mais canais, né, o hotel tiver, e quanto mais hotéis eu tiver na outra ponta para os nossos canais comprarem, melhor. E essa operadora, ela traz sempre o que eu brinco com os hotéis. Pode ser que ela não seja o teu maior canal de venda,
mas ela com certeza é quem vai te trazer a melhor característica da venda. Sim. Porque ela te vende com mais antecedência, porque está associada a aéreo, tem pacote e tal. Esse hóspede é o que normalmente mais fica. E você consegue o mundo dos sonhos de um hotel independente do porte, qual que é? É você ter uma venda com mais tempo e com Você mais pode estadia, trabalhar. porque tem menos buraco, menos sazonalidade. Porque depois, esses outros períodos complementares, você consegue fazer venda direta, você consegue fazer venda por um canal online. E muitos hotéis ainda não olham isso como um ativo. As operadoras vendem 30%, 40% do mercado ainda é desse volume, né? Isso é muito relevante para o Brasil e para a América Latina. E aí volta de novo a discussão do destino, que é destino. Não adianta você sair para a rua, bater na porta da operadora e investir numa feira internacional se você não tiver no back ali na tua estrutura produto para colocar, porque você só vai queimar cartucho e você não vai fazer depois essa demanda de fato virar, ou potencial demanda virar realidade. Então, o primeiro trabalho é de conscientização. E a educação mesmo. A gente fez já, assim, são anos que a gente tem feito um trabalho, principalmente com hotelaria ali menor, independente, tal, de Porto, por exemplo, usando um exemplo, tem outros N ações que a gente fez aqui, e é um trabalho de como você trabalha com esse segmento, qual a importância de você estar digitalizado, como você explora melhor essas oportunidades de venda, para depois o destino conseguir, que você vai para a guerra com balinha de festim, né? Você não vai conseguir fazer valer todo o investimento que muitas vezes você coloca. E eu acho que tem um outro ponto também que você levantou que é super importante, é essa comunicação, né, do destino com hotelaria, que a gente sabe que funciona super bem lá com Brenda, mas não necessariamente é uma regra em todos os destinos. Quer dizer, o que você vai vender? Você vai vender aleatoriamente ou você vai vender um período específico? A gente acabou de terminar, né, uma discussão ali sobre captação de eventos, onde um convention bureau identifica os gaps e ela vai para vender aqueles gaps. Que é muito inteligente, né? Porque, assim, de repente você vai atrás de um evento num período que a cidade não está disponível, né? Eu sempre trago o caso de Gramado, porque eu tenho casa em Gramado, né? E a gente vivencia muito o que é o Natal Luz, que é a Páscoa agora, né? A Páscoa tá com ocupação, vai estar lá nos 90 e poucos. Ontem eu li uma informação sobre isso. A cidade está lotada. Não tem como trazer um evento nesse período, mesmo que o centro de eventos esteja disponível. Não adianta só ter a leitura do centro de eventos. Você tem que ter essa comunicação com a oferta e ver efetivamente aonde você traz uma solução ou você atrapalha, né? Porque senão você cria um problema. Queria falar de digitalização Boa. de destinos, assim. Rodolfo, se você fosse gestor de um convention bureau, o que você faria para esse destino ser visto, para ele se conectar com o mercado? Se você fosse, o que você faria? Legal. Que Pô, legal. aí eu vou entrar numa zona que eu não quero saber mais do que vocês Não, e tal. pode É bem palpitar, essa linha palpita. A gente quer a tua Você, opinião. pessoa, Rodolfo, não é a Com as Mimi, não. informações que você tem. Legal. Acho que o primeiro ponto é justamente esse trabalho de conscientização e entendimento do que é um produto turístico. Então, a gente falou de várias coisas aqui, né? Então, calendário, sazonalidade, entendimento, porque até pegando um pouco dos exemplos que a gente estava vendo, onde eu vejo que está a maior incidência de erro, talvez, quando eu converso com o destino, eu falo com muitos destinos, né? E quando a gente, depois dessas conversas, vai entender as nuances da característica dos produtos daquele destino. É justamente uma distância dos mundos, né? Então, o mundo ideal do mundo real, ou seja, o destino trabalhando isoladamente numa estratégia de promoção e afins que não conversa muitas vezes com a necessidade da hotelaria, colocando um exemplo, ou que depois não se consolida na prática. Tá? Então, acho que o primeiro grande desafio é alinhar essas comunicações e expectativas. Então, justamente trazer os empresários ali, né, e ter, acho que é difícil a gente sempre mover todo mundo, mas ter um grupo forte de pessoas que vão levar essa agenda para frente. Depois de mais ou menos um plano alinhado, né, de como é que você une esse mundo ideal com o mundo real e tendo esse grupo de pessoas que vão levar isso para frente, é justamente começar a olhar o mercado e fazer parcerias estratégicas. E aí olhar muito forte operadoras, canais de venda, capacitar muito, investir numa agenda de capacitação muito grande, principalmente para a hotelaria independente, que depois vai ser um ativo gigante para o destino conseguir se consolidar. E ter um calendário efetivo de iniciativas que melhorem a estrutura e a digitalização daquele destino
e consolidem em promoção depois para isso começar a fazer, né, uma prática, porque as pessoas, é aquela lógica, né? Você pode fazer uma agenda super legal, mas as pessoas normalmente têm paciência curta, né? Se você não vê um retorno rápido e aí promover destino não é um negócio assim, da noite para o dia você captou um super evento e tá. Então tem uma inércia, né? Então como você vai fazendo agendas de pequenos avanços, sensação de progresso, assim, para conseguir não perder essa iniciativa bacana inicial que você leva, e aí uma agenda muito transparente de comunicação com os empresários, com o destino, e tentando fazer eventos práticos de geração de negócio. Então, eu vou usar mais uma vez, não estou puxando sardinha nem nada, mas vou usar mais uma vez o gancho ali de Porto de Galinhas. Não é porque a Brenda está aqui, mas já elogio o trabalho que o destino faz há um bom tempo, o que eu acho muito legal, pegando um evento, por exemplo, lá do Visite Pernambuco, é você fazer agendas de promoção, né, fãs e tal, com negócio. Então, você faz um evento de premiação e afins, mas você faz uma rodada de negócio. Então, você tem que dar evidência de coisas que estão acontecendo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Itacaré fez só para não ficar só em Porto de Galinhas, fez uma agenda já uns 3, 4 anos atrás, inspirada em Porto de Galinhas, só para constar. A gente quer fazer um evento de premiação com os principais compradores aqui do destino, para o destino ser mais visto, etc, etc. Então, como é que a gente pode unir, né? Então, a Omnibus ela entra com os dados, que é ter uma neutralidade de fornecer quem são os destinos, os canais que mais compram o destino. O destino, num grupo de empresários, promove o destino, então recebe as operadoras, faz uma agenda de promoção do destino das demandas que mais fazem sentido promover. Você faz um evento de premiação, que é o fã, é o relacionamento, que é muito importante, mas você faz uma rodada de negócio. Então, você coloca a hotelaria na frente dos operadores para entender o modelo, como é que faz, etc., para que aquela agenda de promoção não morra. Porque o que eu vejo é que as iniciativas, muitas vezes, são muito legais, os destinos, mas elas morrem na boa ideia. Sim. Elas não se consolidam. Como é que você transforma esse mundo real? Coloca a galera tem que começar a ver, a hotelaria tem que começar a sentir, tem que trabalhar. Então, você faz um evento, promoção, premiação, né, relacionamento e negócio. Então, muita agenda de negócio. É o que eu ainda vejo pouco na maior parte dos destinos. Dá para contar na mão os destinos que colocam energia em agendas de negócio. Então, eu faria um pouco de tudo isso. E me dá um spoiler aí para o pessoal, nesses dados que você tem e nesses estudos setorizados, né, que você pode tirar por destino, que tipo de informação que o pessoal pode encontrar? Legal. Eu acho que, assim, eu sempre também separo as informações do que eu chamo de retrovisor e para-brisa. Então, retrovisor é tudo que foi para trás. Então, é dado transacional. E aí serve, basicamente, para a gente tomar a decisão de reporte de resultados. Então, como a ideia muitas vezes é a gente fazer um filme, né? Então, eu tenho ali a situação atual, por exemplo, tudo nasce de um objetivo. Então, vamos supor que o objetivo que o destino tenha é estar na prateleira das operadoras para que você tenha mais volume desses canais que são relevantes. Então, de onde a gente está, quais são as agendas que vão ser feitas, para onde a gente vai seguir. Provavelmente, trimestralmente, a gente olha se as iniciativas começaram a surtir efeito, se esse segmento aumentou como participação em venda, por exemplo, do destino. Do outro lado, olhando mais para a para-brisa, para frente, para a curva que está vindo, olhar essa perspectiva de demanda. Então, ter um controle muito forte, que aí eu acho que também os destinos vêm um pouco, e a hotelaria vem muito pouco. É o que a gente estava dizendo dos eventos ali, quando eu consigo tirar o melhor daquela demanda. Então, o que eu tenho falado muito para os responsáveis por receita, para os RMs dos hotéis, RM que só olha dado passado, já esquece, está fadado ao fracasso. Você tem que ficar olhando seus dados transacionais, mas olhar como está a demanda. Como é que você melhora a sua precificação baseado em buscas. Então, olhar até chegar potencialmente uma análise preditiva, você começar a tentar prever os comportamentos. Explica só o que é RM. Aproveitando gestão aqui, de fazer... receita, revenue management, que é basicamente assim, o profissional da hotelaria que cuida de precificação e gestão dessa receita do principal ativo, que é o quarto, né, muitas vezes. O destino também ele entra aí como agenda importante, eu não vejo quase nenhum destino olhar isso, que esse destino está sendo comparado a qual destino? Como está a diária média do destino em detrimento a outro destino que compete contigo? Como está a oferta? Como está a ocupação desse destino? Como está a demanda? Então,
A Brenda pede toda hora de a gente tentar fazer um produto para destino em relação a esse relatório. A gente tem esse dado de demanda para a Tem. hotelaria e para os canais, mas não tem ainda formatado para destino. Seria muito pesado, né? Muita Que aí é muita informação. É. Então, vou pegar aqui 2 exemplos aleatórios, tá? Por exemplo, Natal compete com Fortaleza. E aí tem uma data que é a hotelaria, e aí por isso que entra muito essa agenda de relacionamento com a hotelaria. Hotelaria, como é que vocês estão para o final de semana de junho? Putz, a gente está super disponível e tal. Vamos olhar como estão os outros destinos? Porque entra muito na questão que você falou da captação de eventos. Não vamos trazer um evento para Gramado na Páscoa, no Natal Luz. Mas para além de eventos, que eu acho que aí é uma agenda talvez um pouco mais óbvia, onde você vai queimar teu cartucho como operadora, por exemplo, para levar demanda? Se aquela operadora só te vende um pacote na Páscoa, você vai fazer uma ação de investimento naquela operadora? Se é uma data, por exemplo, que você não precisa, ou é uma data que a hotelaria já está lotada? Então, como você une esses 2 mundos? Aí você tem que sentar com a hotelaria e ver, e depois voltar os dados e tomar a decisão. E essa monitoria do que está acontecendo para frente, eu não vejo nenhum destino olhando isso assim forte. Isso é muito relevante, porque depois é onde você vai pôr energia para mover aquele ponteiro. Quando os hotéis passam a ver aquela promoção ou aquela parceria mover o meu ponteiro onde eu precisava, é quando você ganha todo mundo, e aí é o que lá é o círculo virtuoso, né? Então você vai tendo cada vez mais relevância, cada vez mais audiência, cada vez mais recurso, cada vez mais iniciativa e tal. Então, acho que não é uma agenda fácil, só para, assim, vem o Rodolfo aqui dizer, pô, como é que ninguém fez isso ainda e tal. Ninguém aqui tá dizendo que não tem muito suor por fazer, mas tem muita oportunidade na mesa. Eu vou te dar um depoimento, assim, da minha experiência, né? E aí é onde entra a minha perplexidade e a felicidade de deparar com os dados que tu trouxeste. Que muitas vezes a hotelaria não passa essa informação. Não passa entre eles. Então, Isso. você não Principalmente consegue... de área média, Não né? consegue. Então, você esbarra, você quer ajudar. Existe uma falta de cultura associativista, né? E de entendimento. E olha que a gente está falando pelo associativo. Teoricamente, todo mundo está associado, teoricamente, todo mundo quer a mesma coisa. Mas quando você vai buscar a informação, essa informação vem corrompida, né? Porque não pode aparecer, porque o coleguinha, né? Não pode saber. Se for valor, entrar em valor praticado, não aparece, aí você tem que pegar e telefonar, ou então você tem que entrar lá numa plataforma, né, numa OTA, para ter uma noção, que não é nunca um dado confiável, mas também é o único dado que você dispõe, porque o outro não vem. Então, a gente precisa realmente, para avançar, e eu tenho certeza que não foi só comigo, né, que isso aconteceu, isso acontece diariamente em muitos destinos, essa dificuldade de obtenção de informação, nessa resistência da própria hotelaria de compartilhar os seus dados e que impede que a gente faça um planejamento eficaz, né? Onde há esse ambiente de falta de cooperação, como é que você vai fazer um planejamento de destino se os principais interessados não te passam um dado, te passam um dado adulterado, né? Então é muito complicado. Às vezes eu acho que é por isso que tem poucos destinos falando, não querendo defender aqui, não, né? E aí, de novo, só para não parecer que eu tô. Só para não parecer que eu tô fazendo uma análise ou uma proposta simplista. Acho que entre a agenda comum e a agenda conflitante, depois que acaba acontecendo, é isso. Assim, existe boa intenção, mas na hora de colocar na prática tem muita casca de banana. Como é que a gente cria, olhando muito na minha perspectiva de vendas, um playbook de vendas, um playbook de destino, né? Uma ação que a gente consiga fazer para essa inércia ser quebrada. Acho que aí tem alguns passos, né? Concluindo. Para a gente evoluir. Primeiro, digitalizar e capacitar, porque sem conhecimento você não consegue fazer nada. Sem produto na prateleira, você também não consegue fazer nada. Os sites dos destinos, né? A informação, tudo isso a gente tem que construir, né? Exatamente. Então tem muita coisa por fazer, mas de novo, tem muita oportunidade na mesa também. Vamos fazer uma última mensagem aqui para os destinos. Só para a gente, antes da gente finalizar, Rodolfo, uma curiosidade. Há alguma forma de contratação, algum tipo de contrato com a Omnibis? Eu achei que não ia ter essa pergunta hoje. Com o Convention Bureau, para poder trabalhar junto com a Omnibis? Como que é feito isso? Não estou com nenhuma promessa na mesa. Assim, hoje a gente não tem os destinos como clientes, né? A gente não tem um produto para destino. Então, os nossos produtos eles acabam ficando na pilar da hotelaria
e dos buyers, de quem reserva hotel. Mas a gente está olhando com muito carinho. Então, já tem um projeto piloto ali que a gente está tentando viabilizar para que a gente consiga ter um arranjo de dados, né, consolidados sob uma perspectiva de destino. Então, muito em breve, eu espero ter uma resposta até. Eu prometo que a Brenda vai ser a primeira a acessar. Obrigada. Só para Ela não, merece, só para né? não ficar, porque ó, se tem Ela alguém que é merece, ela persistente, merece. resiliente. Bom, brincadeiras à parte, a gente está olhando com carinho, até justamente porque acho que é um ecossistema, né? Então, a gente vende produto para hotel, mas o destino promove. Tudo que a gente está falando aqui é uma agenda comum. Sim. E nós, como empresa de tecnologia para o turismo e tal, a gente também tem que, sabe da nossa responsabilidade, tem que contribuir mais. Então, ainda não temos capacidade de sentar com o convention, mesmo que o convention tenha recurso financeiro e queira comprar os dados, etc., a gente ainda não tem isso formatado. Mas estamos movendo para isso, a partir do segundo semestre desse ano, a gente passar a ter uma aproximação maior e começar a ter um produto para destino. Tá? Então, Estamos à disposição para ajudar. Se Com vocês certeza. precisam de sem alguma dúvida. ajuda, e estamos à disposição, querendo muito. E lembrando que sempre a primeira decisão é do destino, depois é da hotelaria, que a gente sempre fala para eles, né? Eu disse, Sim. gente, vocês têm que trabalhar junto. É isso. Então, precisamos de ajuda, sim, nos destinos, e estamos à disposição para ajudar. Mas muito obrigada aí Eu que agradeço. pela essa aula, o né? papo foi rápido É mesmo, né? A rápido, gente é. falou, olha, vai ter 30 minutos, acho que já até passou, já até estourou o horário. Foi Já rápido. E poderíamos Passou continuar rápido. aqui mais não, 30. Mas a gente tem uma feira, né? Pois então, tem que Fica fazer negócio, né? prometido. Assim Fica que prometido. você lançar o produto, a gente faz um segundo E vamos episódio. ser fechado. Vamos lançar aqui em primeira mão. A gente Muito analisa bem. todos os dados. Tá? Compromisso feito. Tá Tá bom. bom. Obrigada, Rodolfo, por mais essa oportunidade de estar aqui conosco. O Rodolfo, inclusive, já esteve com a gente no nosso Unicongresso e acho que foi informações riquíssimas que você trouxe ali para os associados da Unidestinos. E encerramos aqui mais um episódio, né, com o apoio aqui do Expo Center Norte. Estamos aqui na WTM, vamos trabalhar agora, Tem né? pessoal me esperando lá, tem contrato para assinar. Ó, senão o stand tá caro, WTM, a propósito, tem que monetizar ali para poder Isso. voltar ano que vem. Verdade. E não deixando de agradecer também o nosso patrocinador, o Grupo R1, que está nos proporcionando aqui a gravação desses podcasts para disponibilizar aí não só para os associados da Unidestinos e para gestores de destinos de uma forma geral. Muito obrigada mais uma vez pela sua oportunidade de estar aqui conosco. Legal, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Valeu.